Prof. está com o microfone fechado. Obrigada, Fabiana. Boa noite a todos, então, oficialmente, né? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de metodologia científica, aqui no nosso curso de matemática do IFEFAR. Solicito a todos que escrevam seu nome completo no chat, para que a gente tenha a comprovação da frequência, tá? Apesar de eu já ter registrado a frequência de quem entra um pouquinho antes, já está aqui com ok na chamada, mas para que fique tudo certinho, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre tipos de conhecimento. Vocês tinham lá no SIGA um texto, né, de Lacone, deixa eu olhar de quem era, Lacone, sim, né, e Marcatus, para fazer a leitura. Isso. Deixa eu achar aqui ele. E vocês tinham, então, que fazer a leitura dele, né, era um texto bem básico, Lakatos e Marconi, isso mesmo. Eu vi tantos livros de metodologia que eu disponibilizei para vocês lá no SIGA, que eu já não sei mais quem são os autores. Mas na semana passada foi esse, eu fiz um recorte, então, né, de uma parte do livro inteiro. Agora, nessa semana, eu já disponibilizei ele na íntegra para vocês, para a próxima atividade da próxima semana, mas para vocês tentarem analisar, então, tipos de conhecimentos diferentes, tá? Como eu expliquei para vocês na aula passada, eu estou trabalhando nesse semestre, em alguns momentos, né, com metodologias diferenciadas, e a nossa aula de hoje ela é pensada dentro da sala de aula invertida, né? Vocês tiveram o primeiro contato com o material antes de chegar aqui, e nós vamos utilizar esse momento síncrono, não para fazer uma primeira leitura, um primeiro conhecimento sobre o assunto. Nós vamos usar essa aula para a gente conversar, debater e aprofundar essas questões, socializar, né, os nossos entendimentos, as nossas dúvidas no grupo, né, para construir concepções, então, mais aprimoradas sobre o assunto. Por favor, levanta a mãozinha aí no Meet para mim, quem conseguiu fazer a leitura do texto? Érica, Fabiana, Fernanda. Oi, Pablo, tudo bem? Quem mais conseguiu? Oi, Josué. Deixa eu já colocar a chamada lá para quem está chegando agora. Tudo bem, quem mais fez a leitura? Eu fiz. Tu fez, Pablo? Sim. Gostaram do texto? Fabiana também colocou aqui. O que acharam do texto? Muito bom. Bem objetivo, bem claro, né? Bem direto, para falar a verdade. Isso, bem direto, né? E essa é uma das características, né, dos textos científicos, né? Nós estamos trabalhando com uma leitura, né, científica. Então, não é um portador de texto literário, né, que usa mais significados, uma linguagem mais rebuscada. Ela é bem direta, bem clara e traz conceitos, né? Como se trata de um manual, digamos, né, do trabalho de metodologia científica, inclusive é um dos livros que está lá, né, apontado na nossa bibliografia básica e obrigatória, então foi o livro que eu usei para trazer para vocês. Vocês vão ver depois, no final da aula, nós vamos conversar sobre o SIGA de vocês, já tem mais 3 obras de metodologia. Não quer dizer que vocês vão ler tudo, não se assustem, porque elas são grandes. Vocês vão procurar lá, fazer um Ctrl+F, né, colocar o que vocês precisam pesquisar para a próxima aula e vão tentar extrair daquele material lá o que vocês quiserem, o que vocês precisam. E também vocês não vão ficar limitados ao material. Quem quiser fazer outras pesquisas, pode fazer também. Mas isso nós vamos conversar no final da aula. Hoje, o início da nossa aula é para nós conversarmos sobre o que é conhecimento e quais os tipos de conhecimento os autores nos apresentaram, né? Então, antes de vocês começarem a falar nos tipos de conhecimento, eu gostaria que vocês falassem para mim, rapidinho, na cabeça de vocês, ou já nos estudos de vocês, que vocês fizeram, nas leituras, porque o texto falava um pouco sobre o que é conhecimento e ciência. O que é conhecimento para vocês? Quem quiser falar, por favor, usa a mãozinha do Meet, levanta, que daí a gente organiza a fala para não bater uma fala em cima da outra. Se vocês não querem seguir o que o autor dizia, não tem problema.
do que vocês já sabem, né? Das construções que vocês fizeram ao longo da vida acadêmica de vocês, seja, né, a vida acadêmica, a vida estudantil, ou a vida acadêmica aqui no IFIFAR ou em outras instituições que vocês frequentaram. O que é conhecimento? Vamos lá, a Fabiana já abriu a fila. Vamos lá, Fabiana, por favor. Foi o Pablo. Ah, foi o Pablo? Desculpa, Pablo, por favor. Para mim, conhecimento é a aprimoração e aprendizado, né? Porque a gente aprende e a gente se aprimora a entender aquilo, né? E tem sempre a frase, conhecimento é poder, né? É um poder que a gente decide sobre determinado assunto, determinadas questões. Então, para mim, conhecimento é isso, é a aprimoração. Aprendizado, poder, construções. Construções e inovações também. Inovações, isso mesmo. Vocês concordam com essa fala que conhecimento é poder? Por que será que o conhecimento nos traz poder? Não pensando na filosofia agora, vamos pensar na ciência, né? Nós estamos vestimos outra roupa esse semestre, né? Dentro do olhar científico, por que será que conhecimento é poder? Bruna, quer falar sobre isso? Ou Fabiana, que já estava com a mão levantada? Bruna, vamos lá. O conhecimento é poder quando a gente sabe como usar ele. Só tu conhecer as coisas não te dá os meios para te fazer o que tu quer fazer. Então a gente precisa saber como usar esse conhecimento. Como aplicar o conhecimento. E eu acredito que o conhecimento, ele nos traz mais clareza na hora de fazer escolhas, por isso que ele nos dá mais poder. Se a gente pensar em pessoas que têm um conhecimento muito reduzido sobre um determinado assunto, eles vão agir de uma forma mais primária, eles não vão poder pensar em possibilidades diferentes, né? Inclusive nas causas e consequências do que ele vai estar, da própria atitude que vai estar fazendo. Então, o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, ele serve para nos proporcionar a escolha. E olha que interessante, vamos trazer isso para a matemática. Vamos trazer isso para as formas como eu vou dar aula. Né? Como eu sou professora, a minha didática de professor. Se eu não tenho um conhecimento novo sobre metodologias de ensino, provavelmente eu vou reproduzir o conhecimento que eu já tenho, que foi feito comigo enquanto aluno. Então, se sempre quando eu fui aluna, eu tive professores que trabalharam comigo a matemática de forma bem tradicional, né? O quadro, o giz, o conceito, a fórmula e a aplicação, nessa sequência. É isso que eu vou fazer com meus alunos. Se eu tiver a oportunidade aqui no IFFAR de conhecer metodologias diferenciadas e formas de aprendizagem diferenciada, eu vou poder escolher se eu vou trabalhar o que fizeram comigo, como fizeram comigo, porque de certa forma deu certo, eu estou aqui hoje, né? Ou eu vou fazer coisas diferentes, acreditando que a aprendizagem aconteça de formas diferentes. E vocês devem estar tendo nesse semestre já a psicologia da educação, né? Já estão tendo? Que é uma disciplina riquíssima, né? Riquíssima, que traz assim, a psicologia da educação e a didática, elas andam lado a lado, porque a gente entende como a pessoa aprende, como a criança, como o indivíduo, como o adolescente aprende. E daí a gente tem que procurar formas metodológicas de ensinar, de conduzir esse processo de construção do conhecimento. Então, é essa a ideia do conhecimento é poder, né? Ele te proporciona saber como os processos acontecem para te poder fazer a melhor escolha e ter melhores resultados. Bom, vamos continuar. Vou parar de falar que eu quero ouvir. A ideia é ouvir, não é falar. Vamos lá. Quem mais quer falar sobre o que é conhecimento? O que é conhecimento? Érica. Professora, eu acho que o conhecimento, a gente pode dizer que ele seria uma atualização, porque o conhecimento ele é infinito, nunca tu vai chegar a uma parte que tu vai dizer assim, não, eu já sei de tudo sobre matemática, deu, aí eu vou ensinar assim. Não, cada dia um professor ele inventa uma forma diferente de dar aula, outro professor tem outra ideia, não, mas eu acho que se a gente fizer desse jeito, o aluno ele vai ter uma como é que é? Ele vai interagir mais, o outro aluno que é mais quietinho, mais calmo, ele vai querer se enturmar com os outros.
Eu acho que o conhecimento, que nem diz o Pablo, é um poder de atualização. E é um poder também, além da gente precisar estar sempre aprendendo, nós vamos estar nessa civilização em que nós nos encontramos, sempre buscando novas aplicabilidades para esse conhecimento. Né? Nós vamos estar sempre relacionando o saber científico, o saber construído, né, com diferentes formas de utilização na própria natureza, no próprio meio, na ciência, na economia, na cultura, seja onde for. Né? A nossa ideia é sempre, a gente fala muito agora na educação em contextualizar o conhecimento. O que é contextualizar o conhecimento? É recortar ele daquela ciência que ele foi produzido, daquele padrão, daquele rigor, e trazer para a aplicabilidade da vida das pessoas. Porque o conhecimento ele deve servir para resolver problemas das pessoas. Ele foi descoberto como? Resolvendo um problema para alguém. Ele foi, né, estudado a partir de alguma situação problema. Só que muitas vezes a gente deixa ele suspenso lá naquele padrão de fórmula de Bhaskara imutável e que ninguém parece que sabe aplicar aquilo, e a gente precisa mostrar como aplicar aquilo. Como trazer isso para a vida dos alunos. Pablo. Sim, como eu disse antes, professor, o conhecimento é um negócio que a gente tem que se adaptar, porque nem toda maneira de conhecimento a gente se aplica, quer dizer, se aplica não, se pega de vez, sabe? Não é tão que nem todo aluno entende a temática do professor, o jeito de trabalhar, por isso que existem vários jeitos para várias alunas. Um modo de trabalhar diferente. As pessoas aprendem de forma diferenciada, né, Pablo? Sim. Por isso que nem todos têm a mesma compreensão sobre as coisas, nem todos têm o mesmo tempo de aprendizagem. Nós temos, né, construções cognitivas diferentes, construções sociais, emocionais. Então, tudo isso vai interferir na nossa aprendizagem. A psicologia da educação vai mostrar isso. E o prof, ele precisa estar atento. Ó, eu tenho aqui 21 alunos matriculados. Eu tenho que tentar estimular um pouco cada um, dentro da sua forma de aprendizagem diferenciada, mesmo remotamente. Um desafio, um baita desafio para cada noite, né? Porque são vários alunos, várias turmas, várias disciplinas. Mas sim, é que nem todo aluno tem o mesmo campo de visão sobre determinados assuntos. Com certeza. Vamos lá, quem mais quer participar sobre conhecimento, para depois nós diferenciarmos os tipos de conhecimento? O que mais é conhecimento? Já foram ditas várias coisas, né? Vários aspectos. Então, é poder, é evolução, é construção, é aprimoramento, né? É atualização, o que mais? Quem consegue ver uma percepção diferente de conhecimento e quer socializar? Podem ficar à vontade, aqui não existe certo ou errado. Nós estamos aqui, nesse momento, nessa aula, né, nessa metodologia da sala de aula invertida para isso, para socializar o que a gente entendeu e tentar sair com um conceito maior. Vamos lá, Maria Juliana. Ai, tem que abandonar esse Maria. Prof, eu gosto muito da fala que tem, né, que a gente comenta sempre, que o conhecimento é a melhor herança que a gente pode deixar, né? Eu acho muito, muito correto isso, né? Porque a menos, né? Claro que o único jeito de nos tirarem conhecimento é a gente tendo alguma doença mental, claro, né? Com certeza. Não tem como tirar o conhecimento. Tu pode ser branco, preto, pobre, rico, se tu tem aquele conhecimento, tu é uma herança que ninguém te tira, né? É uma... Não sei ele explicar se é bem uma herança, mas a gente fala assim para os filhos, né? Sim, a gente fala que mesmo, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode nos tirar, né? E é verdade, exatamente. Porque é uma construção nossa, né, Juliana? Isso, é uma construção minha, eu aprendi. Mas aí a gente tem que aprender o conhecimento e não só memorizar. Isso. Porque se é uma memorização muito rápida, o conhecimento vai passar pelo meu cérebro e vai sumir. Exato, né? Tem então essa eu preciso diferença, né? construir. Eu decorar, né? Isso. Uma coisa decorada, Isso. eu posso esquecer, mas se eu tenho o conhecimento daquilo, saber realmente manusear, mas para mim ter também esse conhecimento, eu acredito que tem que ter a prática, né?
Porque não adianta, Isso, tipo, né? só conhecer e eu posso esquecer se eu não ficar sempre praticando aquilo, né? Praticando, aplicando, relacionando, né? Vocês vão E ver na teoria da aprendizagem significativa de aula também, né, que o conhecimento é isso. Vocês têm um conhecimento prévio, vocês vão relacionar com conhecimentos mais complexos e na matemática isso é muito claro para vocês, né? Vocês vêm com um pequeno conhecimento de matemática para cá para a licenciatura. Vocês vão estar cada componente curricular agregando um conhecimento mais complexo aquilo ali. E esse conhecimento vai se construindo e se modificando e se internalizando na estrutura cognitiva de vocês. Então, é muito importante aplicar, entender realmente e descobrir aonde se utiliza. E a neuropsicologia está aí, a Profistela vai estar fazendo um curso também aos sábados, agora é bem interessante vocês fazerem, pessoal, porque vai mostrar também o como a gente aprende de diversas maneiras e quais as maneiras, inclusive, mais significativas para essa aprendizagem. Né? A neurociência é uma ciência nova, é uma abordagem nova e interessantíssima para o professor. Né? Porque a gente tem que entender que o aluno não pode se estimular, o aluno não pode construir um conhecimento só através de um recurso didático, só através lá do quadro, do giz, é mais visual, tem gente que é mais prático, né? Tem gente que é musical, então são diferentes competências que nos fazem nos aproximar desse conhecimento, que nos tornam, né, digamos, aprendizes realmente desse conhecimento. E a gente precisa saber disso, primeiro, para nós aprendermos, porque, né, a gente precisa saber qual é a forma que nós aprendemos, de forma mais, digamos, complexa e completa, e depois buscar alternativas para também ensinar de diferentes formas, e isso é muito importante, isso eu escutei na fala de uma estagiária nessa semana. Prof, eu sou muito tradicional, eu aprendo com a aula bem tradicional do professor, então é assim que eu acho que eu tenho que dar aula. Eu disse, não, tu não vai dar aula para ti, tu vai dar aula para 26 adolescentes, que devem detestar uma aula assim, porque eu detesto. E olha que eu já não sou mais adolescente faz tempo. O mundo é outro, a geração é outra, a tecnologia está aí, né? Então a gente tem que... eu não tenho recurso tecnológico na aula, porque é uma escola pública, estadual, não tem internet. Inventa, tenta, chama a atenção deles de alguma forma. Né? Então, isso é muito importante nós nos darmos conta também. Eu aprendi assim e eu estou aqui hoje. Mas os teus alunos, primeiro você tem que fazer uma leitura da realidade e ver como eles constroem o conhecimento deles. Qual a realidade, quais as aptidões, quais as dificuldades, qual é os aspectos que chamam ele para esse conhecimento. A gente não aprende saberes que a gente não tem curiosidade de aprender. Então, a gente precisa, primeiramente, despertar a curiosidade, despertar a necessidade de aprender ou a vontade em aprender. Né? E se nós estamos aqui na metodologia hoje, essa aula, essa conversa, é para tentar despertar em vocês a vontade, a necessidade em entenderem, compreender o que é o meio científico, ou ampliar a compreensão de quem já tem uma compreensão grande, porque já cursou essa disciplina em outros lugares. Né? Então, é importante que a gente se dê conta disso. Vamos lá para a fila de participações. Para aí, deixa eu achar aqui minha fila. Acho que era o Pablo e tinha outra que levantou a mão. Não, a Fabiana, vamos lá. Pode falar, Fabiana, depois vai o Pablo. Eu só quero contribuir, prof, que eu escrevi um artigo para o UFSM e o tema foi neurociência e a tecnologia. E, então, a importância do estímulo, né, para os nossos alunos. Porque se eles não estiverem prestando atenção, se a aula não for interessante, digamos, o aluno não vai registrar as informações, né? Então, o cérebro não registra, ele vai apagar essas informações, então ele não vai ter dificuldades de aprendizagem, né? E outra coisa é as fases de aprendizagem, né? As fases de estímulos, né, em que o cérebro se desenvolve como o corpo, né? Tem suas fases e idades para estimulação. Tudo isso é muito importante, né, Fabiana? E é muito importante que a gente esteja atento a essas novas ciências, como a neurociência, que traz excelentes contribuições para o docente.
né? Imagina agora um prof como eu, que me formei em 2003. Eu não tive neurociência na minha graduação, né? Mas eu já busquei estudar neurociência várias vezes, né? De forma autônoma para poder entender e poder trazer coisas mais atraentes, mais estimulantes, mais efetivas para a aprendizagem. Então, o prof vai estar sempre correndo atrás dessas inovações do conhecimento, desse novo conhecimento que se incorpora a cada ano, a cada semestre na nossa vida acadêmica. Pablo. Professor, assim, ó, tem uma coisa que é assim, não é à toa que vários alunos têm vários tipos de se ensinar e vários aspectos assim dos alunos. Volta e meia os professores têm que olhar para eles para ver o que atrai eles. E se tu usar isso que atrai eles, já é um meio para chamar a atenção dos alunos. Não é à toa que tem professores que usam jogos, brincadeiras, para estimular o Gamificação, isso interesse dos mesmo, alunos. com certeza. É E, isso aí. e assim, como cada aluno é diferente, quando tu recebe uma turma, a primeira coisa que tu tem que fazer é olhar para eles, checar o perfil, porque toda vez que tu olha para uma pessoa, seja um adolescente, criança ou adulto, tu tem que olhar para ele, porque as ações da pessoa definem o perfil da pessoa, o que atrai, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, qual o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer. Não é. E veja, Pablo, a dificuldade de se fazer isso no meio remoto. Uhum. Né? Vocês, alguns conseguem abrir a câmera, então alguns eu consigo pelo menos ver quem são, né? Ver que estão num lugar, aonde é que estão, né? Como é que estão, como é que se portam durante a aula. Outros não conseguem abrir a câmera por inúmeras dificuldades, às vezes pela questão da internet, às vezes porque não querem expor, às vezes porque estão com mais gente, porque tem aquele local para estudo, além de estar com a sua família. Então, como fica difícil essa leitura da realidade de cada aluno nesse momento, né? Como fica difícil a gente perceber o que vocês estão entendendo ou não. Não pode, a construção, né, do perfil de vocês, a gente não pode fazer somente pelo que a gente recebe como resposta lá no SIGA ou das atividades, né? A gente vê em cada um, por isso que a gente sente tanta falta do corredor do IFE, da sala de aula do IFE, porque lá, desde a chegada até a saída, lá até o último aluno sair, né, até a gente carregar o nosso amarelão, que é o nosso reto projetor lá das salas, a gente consegue construir o perfil de quem é quem. Quem é que chega cansado do serviço, quem é que vem direto, quem não vem, quem só estuda, quem é bolsista. Então, tudo isso traz uma leitura nova. Bom, mas vamos para a aula, então, vamos para o segundo momento da aula. Agora é a hora de vocês, então, mostrarem um pouco dessa leitura que vocês fizeram sobre os 4 tipos de conhecimento, tá? Então, eu tenho aqui a lista de alunos que está na sala e eu vou numerar vocês de 1 a 4. Guardem o número que eu vou falar para vocês fazerem atividade. Vamos lá. Bruna, 1, Dariane, 2, Davi, 3, Érica, 4, Fabiana, 1, Fernanda, 2, Ibrahim, 3, Josué, 4, Calissa, 1, Juliana, 2, Mateus, 3, Moisés, 4, Pablo Domingues, 1 e Pablo da Silva, 2. Certo? Todo mundo com seu número? Vamos lá, então. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma lousa interativa aqui do nosso Google Meet, que se chama o Jamboard, né? E nós vamos construir, então, a partir do link que eu mandei, vocês vão acessar, e nós vamos construir ela coletivamente aqui, colocando alguns conceitos, tá? Eu já vou projetar a minha. Tentem acessar antes para ver se vocês conseguem visualizar a lousa já. Eu vou projetar ela aqui também. Vocês vão contribuir colaborativamente para ela, para nós colocarmos os conceitos, tá? Deixa eu apresentar a minha tela, para vocês verem ela aqui
comigo, mas vocês vão mexer nela também, se der certo, né? Se der certo, nem sempre dá certo. Tá. Vocês estão vendo ela? Sim, eu já estou vendo que vocês estão entrando aqui, ó. Dariane, já tem várias pessoas entrando. Então, o que eu fiz? Eu dividi, né? Como se fosse quase que não é um paralelo, mas eu tentei dividir em 4 campos essa nossa tela, para que a gente consiga, então, criar um papelete aqui no cantinho, ó. Não sei se vocês já trabalharam com o Jamboard. Sim ou não? Eu vou explicar agora como Ainda é que é. não. Eu não. É bem legal. Isso aqui é uma tela compartilhada e colaborativa dentro do nosso próprio Meet, tá? Então, eu estou usando o nosso Meet mesmo. Eu criei ela e eu colei papeletes, ó. Isso aqui são papeletes. Vocês estão vendo o meu mouse? Aqui no cantinho, ó, esse quadradinho aqui é um papelete, ó, nota autoadesiva. Eu aperto ali, eu vou escolher a cor dela aqui em cima, tá? Vocês estão vendo? E eu vou escrever. Tá? Eu já criei, e vou cancelar se eu não quero ela. Eu já criei os títulos, tá? Conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento religioso e conhecimento científico. Quem recebeu o número 1 vai trabalhar com o conceito de conhecimento popular. Quem recebeu o número 2 vai trabalhar com o conceito de conhecimento religioso ou teológico. Quem recebeu o número 3 vai falar para nós sobre o conhecimento filosófico. E quem recebeu o número 4 vai nos trazer alguns aspectos do conhecimento científico. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês, cada um... Ela só botou número 1 e número 2, ela não falou número 3. O 3 está aqui, ó, conhecimento filosófico. Mas assim, quando assim, deu os números pra gente, essa Ana só deu o número 1 e o número 2. Assim, não, eu dei 1, 2, 3 e 4, Pablo. Cada um recebeu um número. É que vocês dois, os últimos, ficaram e terminaram em 1 e 2, porque não tinha mais aluno na sala. Tá? Bom, vocês vão, então, vir aqui, criar uma nota, cada um, né? Criar uma nota autoadesiva e criar, então, um papelete desses, né? Um adesivinho que não seja amarelo, podendo ser de qualquer outra cor, escrevendo, falando, compartilhando a compreensão de vocês em relação ao conhecimento, ao número que vocês pegaram. Por exemplo, o primeiro Pablo pegou o número 1. Ele vai falar aqui no papelete dele sobre conhecimento popular. Digamos que o Ibrahim pegou o 4, conhecimento científico. Então, cada um vai explicar o seu conceito e vai colar, ó. Eu vou fazer só um teste, ó. Teste, tá? Salva aqui e o papelete vai lá para a área, ó. Aí vocês vão botar pertinho, fazer conta que o meu número era o 3. Eu vou botar perto do meu para depois a gente ler junto. Vocês podem carregar, criar e mexer. Certo? Só que cada um cria e escreve no seu. O acesso ali para mim poder mexer, não tá aparecendo essas opções do ladinho aí, para mim não tá aparecendo, apareceu para mim pedir acesso para poder editar. Tá, então para aí que eu vou mandar. Eu não tô conseguindo criar. Tá, só um pouquinho. A notinha. Alterar, só um pouquinho que eu altero aqui. Ah, tá. Editor, só um pouquinho que já vamos atualizar. Concluído. Eu vou compartilhar o link de novo, tá? Viu como tudo a gente aprende? Tinha que colocar editor lá. Copiar link. Link copiado. Eu vou repetir o link lá. Mas acho que agora vocês já conseguem, mesmo com aquele link velho. Aqui está o nosso quadro. Vamos de novo, então. Agora sim vocês são editores. Antes vocês eram só leitores do meu Jamboard. Pronto. Vou tirar esse aqui, excluir e vou aguardar vocês. Se tiverem mais alguma dificuldade, pode me falar. Então, vem aqui na nota autoadesiva, clica, abre ela e escreve. Ó. Vamos ver quem é o primeiro. Vamos gamificar a situação. O primeiro ganha um parabéns. Não precisa escrever muito. Pode ser uma frase ou podem ser palavras-chave.
tá? Porque senão ele fica muito grande, o quadrinho fica muito pequeno, porque é muito texto e a gente não consegue visualizar direito. Eu tô tentando entrar aqui, tô tentando colocar no computador para mim fazer, mas não Ó, tô uma já deu conseguindo. certo. Conhecimento popular, já tirou também. Isso, uma deu certo aqui, ó. Agora apertou na caneta. Carrega ele de novo. Carrega a figurinha. Vai em cima da tua papeleta. E carrega ela para perto. Clica para te editar ela de novo. Eu não sei quem é, eu só vejo a foto. Acho que é a Juliana. Sou eu, prof, que com o telefone fica ruim de levar. Eu não consigo ver quem é. Lá, Sou eu, uma a já deu Érica. certo. Tá, Érica, tá. Eu não consigo pela fotinha, tá muito pequena. Já estão conseguindo, ó. Uma já foi lá. Conhecimento popular. Conhecimento vulgar. Acho que quem fez o rosa tem que é a Érica, né? Edita ele de novo, Érica. Aperta bem em cima para editar, daí depois tu carrega. Ó, o teológico ficou lá em cima, tem que puxar para baixo. Vamos treinar as habilidades motoras. Isso, deu certo. Isso, agora deu. Vamos ver, tem muita gente nessa sala ainda para colocar. São 15. 14, porque eu não tô. Vocês viram que interessante essa ferramenta? Isso, mais um do 4, mais um do 2. Perfeito. Prof, onde é a cor? A cor é aqui, ó. Vou mostrar de novo. Abre a nota aqui em cima, ó. Amarelo, verde, azul, rosa e laranja. Do lado do título, nota adesiva. Vem uma caneta de novo. Essas canetas são medonhas. Prof, eu entrei Sim. pelo computador agora, onde é que eu tenho que ir? Que eu tô bem perdida aqui. Vai abrir o chat do nosso. O chat Tá. lá do nosso Meet e vai clicar. Eu vou repetir o link lá para ti, porque se tu entrou agora, tu fica tá. sem o link. Tá? Para aí que eu vou colocar lá. Pronto. Já pode acessar o link lá no chat. Tá. Tá? Cada vez que a gente muda que a gente sai ou volta do Meet, a gente perde toda a conversa da gente no chat, né? Tá, daí eu Isso, consigo. eles eram. Acessei lá, daí Olha, eu prof, escrevo. não sei se eu consegui. Foi bem difícil pelo celular mesmo. É, pelo celular eu acredito que seja mesmo. Tá, e quem é que escreveu aqui, ó, conhecimento popular adquirimos que ficou aqui no meio? Eu não consigo ver a foto. Esse aqui, tem que tentar carregar. Eu acho que fui eu cliquei naquela setinha para carregar ele, né? Isso, carrega ele. Ó, eu vou mostrar o meu como é que é, ó. Clica, ele fica com esse quadradinho aqui, ó. Vocês estão enxergando? Aí carrega, ó. Bruna, Clica se tu tá nele em pelo cima. telefone, tu segura bem a notinha e daí vai aparecer umas flechinhas pra te arrastar ele. Professor, aonde que pega a notinha para não ficar muito em cima? Clica aqui nela, ela vai ficar Eu assim, não ó, consigo destacada, ó. editar, porque quando eu volto para chamada, o aplicativo fecha. Aí quando eu abro ele de novo, eu não consigo editar. Ah, tá. Tá, mas tentem aproximar quem consegue ou cria um novo, apaga o seu e cria um novo e já larga perto. Porque aqui, ó, conhecimento popular tá certo, conhecimento aqui também tá. E é discutido pelas variadas idades. Esse é de que lugar? Tá certinho aí? Aí ninguém pegou conhecimento filosófico? Nós temos que ter 3 no mínimo filosófico. E as Esse da canetas variadas continuam. idades é meu, professor.
Porque E várias. qual conhecimento ele se atrela, Pablo? É no primeiro mesmo? Acho que sim, porque, Tá. no meu ponto de vista, o conhecimento popular é muito discutido pelas pessoas de variadas idades, assim. Seja crianças, adolescentes e adultos em geral, né? Aham, tá. Não, agora estou conseguindo carregar, gente. Olha aqui, ó. Conhecimento religioso, eu já estou ajudando vocês. Cadê o religioso? Está aqui. Tá. Oi, por favor. Conhecimento baseado na reflexão é o filosófico, gente. Formado através das experiências do sujeito e não um estudo. Tentem carregar, senão me digam onde é que eu tenho que colocar, segundo você. Gente, cada um escreve só para o seu, né? Lembrem disso, né? Tipo aqui, ó. No 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fruto do raciocínio e reflexão das pessoas. Isso, carrega lá para onde que é. Formado através das experiências de um sujeito e não de um estudo. Popular, fruto do raciocínio. Isso, tentem. Agora deu, eu acho, né? Deixa eu puxar aqui mais para cá. Tá. Pronto, todos conseguiram. Vamos ver quantos papeletes. Aqui é empírico, baseado na observação. Tá em cima do outro, carrega para o ladinho. Tá, vamos ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá, alguém fez 2? Chegamos a algumas conclusões. E do científico, só 2. Eu acho que alguém fez do popular e não fez do científico. Ou algum está fora de ordem ainda. Vocês têm certeza da ordem de vocês para apresentar agora? Cada um confere o seu para ver se está no lugar certo. Se não, diga, prof, pega o papelzinho de tal cor e carrega para cá para mim. Prof, eu fiz 2 aqui no popular. Eu tiro um ou eu posso deixar? Não, pode deixar, só para mim saber. Tá ótimo. Tá. Todos os que pegaram o número 2 conseguiram contribuir já? Quem era 2 contribuiu? Sim ou não? Abre o microfone e diz sim, não. Sim. Tá. Quem era do 3? Conhecimento filosófico. Todos contribuíram? Sim. Ibrahim, Sim. Tá. Alguém não conseguiu contribuir? Precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar também. Não? Tá. E do científico, só esses 2? Mais alguém era científico e não conseguiu? Deixa eu salvar isso, tá. Ótimo. Vamos, então, começar a socializar as ideias? Bom, então, agora, cada um... eu vou chamar o grupo do popular, o grupo do conhecimento religioso, o grupo do conhecimento científico e o grupo do filosófico, tá? Vocês fizeram individualmente, mas a gente sabe que essas explicações que vocês trouxeram, elas vêm a partir do texto, né? Que vocês fizeram a leitura, do nosso referencial que estava lá no SIGA-A. Então, agora nós vamos socializar, vamos conversar, e depois nós vamos fazer outra rodada tentando complementar mais alguma informação que não tenha ficado clara, tá bom? Então, vamos lá. O grupo do conhecimento popular. Quem escreveu esse primeiro? Formado através das experiências de um sujeito e não de um estudo. Por favor, explique. Por quê? Fui eu. Eu botei porque é o popular das pessoas, não é baseado em estudo, é baseado em suas vivências. Perfeito, baseado nas vivências, isso é muito importante, né? Segundo, conhecimento popular adquirimos através dos saberes dos outros, um conhecimento mais superficial, nem sempre verdadeiro. Quem é que contribuiu com essa? Essa fui eu que fiz. Inclusive, eu estava com uma dificuldadezinha ali para colocar no lugar, porque eu estava pelo celular. E nem sempre verdadeiro, porque, né, é tipo aquilo, antigamente, manga com leite mata. Isso, é muito E cultural, aí, depois né? vai lá o Tang e faz um pacotinho de suco de manga com leite para te fazer com leite. Isso. Então, são uns conhecimentos que nem sempre são verdadeiros, mas que as pessoas acreditam, porque todo mundo passa aquele conhecimento para frente. Isso mesmo, perfeito. Agora o próximo, empírico, baseado na observação, senso comum e ausência de comprovação. Quem é que contribuiu com esse?
Fui eu, Fabiana. É empírico, né? Porque ele é observado e é um senso comum, né? Ele não é comprovado, não é científico. Já posso falar. Ele é observado e vivenciado, né, E Fabiana? vivenciado, A gente vivencia isso experimentado. culturalmente, né? É por experiências, né? Isso. E eu tenho um outro aqui que é o conhecimento popular vulgar. Já posso comentar? Pode sim. Tá, que eu não consigo ler. Tá, eu posso ler para ti. Conhecimento popular vulgar, experiência pessoal, educação informal, transmitido de geração em geração. Isso. É como o texto traz, né, sobre a plantação. O pai passa para o filho como que se dá a plantação, né, como que acontece as épocas e tal. Ou sobre os chás também. Tem o exemplo do meu pai. Cada chá, a gente vai passear no campo, alguma coisa, cada chá, cada erva é para isso ou é para aquilo. Então, são vivências, né, e que passam de geração em geração, e não são comprovados cientificamente, mas eles têm a sua veracidade, o seu resultado, né, positivo de ação, né, tipo, o chá é para dor de cabeça, então, você faz e ele dá certo, então. Isso é passado de geração em geração. Isso. E muitas vezes esse conhecimento popular, ele pode sim se tornar científico, né? Se for analisado dentro dos critérios metodológicos das testagens, e pode ser comprovado e ainda utilizado também como ciência, né? Então ele começa como um popular pela aquela vivência que a pessoa tinha, que as gerações tinham antes das comprovações, antes do desenvolvimento cada vez maior da ciência e da tecnologia. Então, eles sabiam que, toma um chá, me parece que melhora, né? Um mate depois do almoço, parece que é digestivo. Agora se comprova que realmente ele tem um poder digestivo, ele tem um poder estimulante pela própria composição da erva mate. Então, são muitos dos nossos saberes científicos, ou quase todos os saberes científicos, eles saíram dessas questões mais populares, mais elementares, mais da vivência e da cultura dos povos, né? E foram se aprimorando. Ótimo. Quem mais contribuiu? É muito discutido pelas várias idades. Pablo, foi você, né? Sim, porque como tem essas coisas das tradições, né, professor? Aí como vai passando para pai, filho, né, neto, essas coisas, né? A gente vai passando esses conhecimentos em geral em tudo, assim. Por exemplo, os conhecimentos gaúchos, as tradições gaúchas. É claro que tu vai passar isso pro teu filho, tu vai passar isso pro teu neto, tu vai converter a tua esposa, se tua esposa é de outro lugar, tu pode converter, né? É isso. Isso mesmo, vai se construindo e vai se perpetuando, né, Pablo? De geração em geração. Ótimo. Quem é que escreveu aqui? É um conhecimento que surge a partir das interações humanas. Esse fui eu, bem como a Fabiana disse, que de pai para filho, de amigo que vai passando seus conhecimentos. É isso que eu quis expressar. Ótimo. E o outro, acho que é o último, é um conhecimento inexato. Quem é que escreveu? Alguém? Por que será que o conhecimento popular é um conhecimento inexato? Porque ele não tem uma comprovação? Ele pode ser falível? Pode ser falível, pode ser mutável, pode ser evoluível também, né? Então, ele pode ir avançando. Vamos lá. Agora vamos para o grupo 2, conhecimento religioso ou conhecimento teológico, né? Que nós conhecemos tão bem ao longo da criação, né, do nosso país e da própria evolução da humanidade, né? Sempre a fé, sempre as questões religiosas, elas sempre duelaram ali e estiveram junto e muitas vezes separado do próprio desenvolvimento filosófico.
né? Mas são aspectos diferentes. O que o pessoal do grupo do conhecimento religioso compartilhou conosco? Vamos lá, o primeiro. Conhecimento religioso, doutrina religiosa, fé. Quem foi que escreveu esse? Fui eu, prof, Dariane. Tente explicar, por favor, Dariane. No caso, eu coloquei a fé porque como eu posso dizer, ele é sustentado pela fé, né? É um fenômeno que não se vê, digamos assim, né? É só sentido, digamos. E ele é documentado também na Bíblia, nos registros, né? Então, ele é, bem como tu colocou ali, ele é uma doutrina, né? Ele tem um regramento, ele tem uma verdade dentro dele, que está registrada nos documentos bíblicos, então ele é um tipo de saber, tá? É um tipo de conhecimento que precisa ser validado. Ótimo, vamos lá. O próximo. Conhecimento teológico é o conhecimento qual nos é ensinado, na maioria das vezes, no ambiente familiar, sendo mais voltado à religião, suas crenças, divindades, milagres, etc. Quem é que compartilhou esse? Fui eu, professora. Explique para nós, por favor. No meu ponto de vista, pelo que eu li ali, o conhecimento teológico ali, ou religioso, ele é mais voltado desse lado mesmo, é aquela coisa da religião, da crença que a pessoa desenvolve ao longo da vida. É bem que nem a colega falou ali, é o resultado da própria fé da pessoa. Muitas vezes a gente acaba acreditando, tem tantas religiões e muitas vezes as pessoas ficam mistificando muitas coisas, sendo que às vezes todas elas têm no mesmo Deus e o que eu entendo, o pouco que eu entendo é isso, mais ou menos. Sim, ótimo. E o próximo, eu tenho que chegar bem pertinho do computador porque eu não enxergo. Conhecimento religioso também é chamado de conhecimento teológico. É todo conhecimento baseado em doutrinas sagradas ou divinas. O conhecimento religioso é sustentado pela fé religiosa. Quem compartilhou esse? Fui eu, prof. Juliana. Quer acrescentar mais alguma coisa, Juliana? Eu acredito que teologia é o estudo de todas as religiões, né, prof? Baseados na fé, né? Tem vários tipos de religiões e a teologia, ela traz todas essas religiões para nós, ela nos explica a base de todas, da onde surgiu, como a Bíblia, como é que é aquele, o Torá, que é os, né, cada um tem o seu livro lá. Eu nunca estudei aprofundadamente, assim, né? Mas eu acredito que é isso, né? E esse conhecimento teológico sempre vai ser, então, um conhecimento voltado e explicado pela fé, tá, gente? Pela fé, religiões pela fé, né? Isso, por algum tipo de fé, tá? Sejam Isso. as diferentes fés, as diferentes formas, né, de expressão dessa fé. Vamos agora, então, para o conhecimento filosófico, o grupo do conhecimento filosófico. O primeiro, fruto do raciocínio e da reflexão das pessoas, crítico ao analisar coisas e as pessoas de modo geral, modo de ser, viver, etc. Não é verificável, exato e racional. Quem é que escreveu esse? Olá, colegas, fui eu. Pois é, eu fiz aí mais ou menos que eu entendi ali no texto, né? Que fala ainda, é fruto da reflexão, né, das pessoas, baseado no raciocínio lógico, né, na exatidão, e ele também é um conhecimento que não pode ser, assim, refletido, não, mudado, né, pelo que eu entendi, ele é imutável, né, e é exato. E ele é crítico sobre as pessoas, né, a vivência das pessoas, o ser, o estar, o ter, e fala no porquê das coisas, né? Fica na reflexão, acho, está baseado. Nas explicações, né? Sobre as coisas. Sempre alicerçadas na razão. Essa é a grande diferença entre o religioso e o filosófico. Eu achei uma coisa interessante também, que é uma parte assim que fala que ultrapassa os limites formais da ciência. Porque então fala que ele não pode, como a científica, que vai ser falado depois, né, que
passa um tempo, pode surgir outras possibilidades e ser mudado aquilo que foi dito, né? Ser melhorado, né? Então, nesse filosófico, fala que não pode ser alterado, não pode ser mudado aquilo que já foi colocado, né? É isso que eu entendi, mais ou menos. Porque ele é temporal, esse filosófico, né? Ele reflete a busca pela razão em determinados tempos, né? Então, por isso. Ótimo, Ibrahim. Vamos lá, o próximo colega. Conhecimento caracterizado pelo uso da razão para questionar. Bom, eu queria dizer que era utilizado da razão para ser crítico, que nem o colega já falou, que é para questionar, para procurar a verdade e tentar achar a resposta alicerçada na razão, assim, sem... Isso, no difícil expressar em conhecimento, palavra né? aqui, é alicerçado no Isso, não, conhecimento. tá ótimo. Isso mesmo. Faltou a Vamos lá, palavra. o próximo. Conhecimento baseado na reflexão. Eu coloquei conhecimento baseado na reflexão, por causa que, tipo, eu achei bastante interessante, de acordo com o texto também, e que, tipo, é um conhecimento que pode ser ter várias hipóteses para o mesmo objeto de estudo. Isso eu achei bastante interessante, que, tipo, eu me lembro até hoje do semestre passado que a senhora comentou, professora, que chegava o professor na sua sala de aula e falava: hoje nós vamos falar sobre a cadeira. E daí cada um tinha uma explicação para a cadeira. Por isso que eu coloquei essa frase. Isso. Essas diferentes hipóteses são a busca pela razão de poder explicar aquele determinado problema, aquela situação, né? Ou aquele caso, digamos, específico, buscando cada um mostrar o seu conhecimento, o seu saber, a sua verdade, o seu entendimento sobre algo, né? Ótimo, perfeito. Vamos então agora para o último grupo, conhecimento científico. A primeira notinha diz lá, racional, exato e sistemático. Quem é que fez e explique para nós? Fui eu, a Érica. Bom, o conhecimento científico, né, ele é mais concreto. A gente vai pegar, no caso, que nem o Davi acabou de falar da cadeira, né? Vamos pegar a cadeira, a gente vai analisar, a gente vai fazer dados, a gente vai ver. Não, a cadeira realmente ela só serve para sentar. Não, essa cadeira ela pode ser usada também como forma de subir, de descer, né? Ele tem que ser concreto, ele não pode ser uma teoria, ele tem que ser uma teoria, mas uma teoria exata. E Ele tem que ser resultados. testado. Isso, exatamente. Ele tem que ser testado. Né? Então, o grande marco do científico é a questão da possibilidade de comprovação. Né? Seja através de um método específico que vai testar ele e vai provar, né? Que naquele determinado momento ele está certo, ele representa aquilo, tá? Por isso tu usa o sistemático, porque é a questão do método, né? Não se faz ciência, pessoal, assim, nós vamos estudar projeto e pesquisa, metodologias, que é a próxima aula, né? Não se faz projeto de pesquisa, não se tem dados de uma pesquisa assim do nada. Eu estou olhando para a luz hoje e a luz é branca, então a luz é branca, essa é resultado da minha pesquisa. Não, eu tenho que testar por A mais B e comprovar o porquê ela é branca. Então tem toda uma sistemática para mim conseguir coletar os dados, para mim aplicar a pesquisa, para mim verificar esses dados, para que eles me provem realmente isso que eu estou dizendo cientificamente. Vamos lá para a próxima. Pode ser verificado, testado, obtendo assim a sua comprovação. Boa noite, professora. Boa noite aos colegas. Boa noite. Bom, acho que esse conhecimento científico, né, o principal destaque dele é a verificação, né, aquilo do mundo real, qualquer coisa, digamos, um fenômeno da natureza que você achar interessante, pode ir lá e formular uma hipótese e testar ele, né, fazer uma experiência, qualquer condições climáticas, fazer uma modelagem, uma função. E também pode, como os colegas disseram também, ele pode ser derrubado por, como é que se diz assim, melhorado, né? Vem o cara lá e desenvolve uma fórmula melhor, né? Essa é a principal diferença. Isso, ótimo mesmo. Agora nós vamos para a parte da contextualização. Vejam bem o que nós já fizemos nessa aula. Primeiro vocês leram o texto, né, da bibliografia indicada e construíram algumas concepções. Chegamos aqui na aula, conversamos sobre o que é conhecimento em geral, dividimos, né, grupos entre os alunos, Diga.
Teve um colega que respondeu no chat. Alguém chamou? Ah, tá. Pode falar, por favor, que eu não estou vendo o chat. Só um pouquinho. Eu não visualizo, senão eu Tá, tiro é a o colega apresentação. Moisés. Tá, Ele escreveu que pode é o ler para mim. conhecimento adquirido através da pesquisa e da aplicação de testes. E que ele não Ótimo, conseguiu é porque fazer lá. fazer o papelete. Ótimo, obrigado, Moisés, pela colaboração. Então, pessoal, agora, né, nós dividimos cada um de vocês construiu uma resposta, nós unimos as respostas e formamos conceitos maiores. Agora nós vamos contextualizar isso. Nós vamos buscar um exemplo desse tipo de conhecimento hoje no nosso cotidiano, tá? Então, desafio a vocês, por exemplo, aqui, ó, o pessoal do conhecimento científico vai tentar trazer um exemplo de conhecimento popular que se lembre agora, que se recorde, e pode ser até relacionado à situação que nós estamos vivendo hoje, a própria pandemia, tá? Então, o pessoal que escreveu no conhecimento científico vai dar um exemplo do conhecimento popular. O pessoal do conhecimento filosófico vai dar um exemplo do conhecimento científico. O pessoal do conhecimento religioso vai dar um exemplo do conhecimento filosófico. Certo? Pensaram? Sim. Tentem trazer um exemplo. Vamos pensar em exemplo. Exemplos, desculpa. Será que a gente acha para todos? É para colocar lá, professora? Não, não é para colocar. É só para pensar, porque um de vocês vai abrir o microfone e vai compartilhar comigo. Um do grupo. Vamos ser grupo agora, hein? E daí o resto do grupo ajuda. E nós do grupo de conhecimento popular, professora, ficamos vocês, quem é que ficou sem nenhum? Acho que era o religioso, né? Ficou sem exemplo? Não é... Vamos ver o que vai sobrar, Pablo. Espera aí. O religioso é filosófico. Tá, o religioso vai explicar o filosófico. Tá, vocês do popular vão explicar um fato, vão dar um exemplo de conhecimento religioso, Pablo. Ok. Tá bom? Pensaram? Tentaram contextualizar? Será que a gente consegue com todos, meu Deus? Do popular é do religioso? Um exemplo do conhecimento religioso. Prof, o conhecimento popular, ele não precisa ser real, né? Como os colegas falaram, a gente pode falar a frase que o nosso presidente falou, né? Que a cloroquina ela poderia ajudar nas doenças do Covid, e a ciência foi lá e provou que não. Ela poderia até prejudicar os pacientes. Eu não sei se o colega do grupo também quer complementar. Esse é um ótimo exemplo. Mais alguém quer dar quem mais quer dar Ai, Vanessa, dá para dar um exemplo também que o colega falou aí da cloroquina, dá para falar da criolina também, né? Que diz que é bom para o Covid. Da ivermectina. Isso, é. Né? E de muitos chás que as pessoas diziam, né? Ai, mas se tu tomar um chá de limão bem forte, não vai te dar Covid. Né? Isso é uma cultura popular, né? Uma cultura que às vezes nem passou de geração por geração, porque a cloroquina não é uma coisa que tenha passado, mas digamos que é um recurso, é uma busca sem a comprovação que as pessoas tenham feito nesse momento. Ótimo, ótimos exemplos. Vamos agora para os exemplos do conhecimento religioso na pandemia. Olha, professor, do conhecimento religioso, eu fui na igreja esse último domingo e muita gente estava, implorando para essa pandemia acabar, que tem um milagre e mais ainda, e que diminua os casos de morte, né, de óbito por causa da pandemia, né, porque mesmo com vacina, mesmo com esse monte de coisas, tem gente que se recusa e ainda tem medo, né? Tem aquelas pessoas teimosas que não querem tomar vacina de jeito nenhum e que é só contar com a ajuda de Deus que não vai pegar a pandemia, né? Isso. Então, isso é um exemplo, né? A busca digamos que as orações, né? Os grupos de orações de várias religiões
buscando pedir para Deus, pedir uma intervenção, né, através da sua fé, seja de Deus ou de outras expressões, né, de Deus para certas religiões, mas que se busque, então, uma superação dessa crise a partir da fé das pessoas. Ótimo. Outro exemplo, alguém traz? A questão do conhecimento... Opa, quer falar? Pode falar. Pode ir, você levantou a mão primeiro. Tá bem. É assim, a questão do conhecimento religioso é muito o porque Deus quis, né? Ah, por que tal coisa acontece? Porque Deus quis. Por que chove? Porque Deus quis. Aí, depois de um tempo, a gente estuda, mas também tem coisas que a gente ainda não tem conhecimento, e aí fica naquela, tipo, porque Deus age por caminhos misteriosos. Isso, e daí a gente vê agora, né, na própria pandemia, muita gente morre, né, muitas pessoas novas, né, em idade produtiva, não que alguém não esteja em idade produtiva, mas, né, pessoas que poderiam ter uma perspectiva de vida ainda de 40, 30, 60 anos para frente, né, mas Deus quis assim. Então, uma explicação religiosa, uma explicação de fé para um fato que é interpretado por outras formas, né. Muitos líderes também, né, de uma forma muito irresponsável, eles dizem que as pessoas estão protegidas por Deus, porque estão indo para a igreja, e aí acabam se descuidando também, não usam máscara, ou tocam nos outros. Nós aqui em Santiago tivemos vários surtos nas igrejas, durante a pandemia, né, com falecimento, inclusive, de pastores, né, de pessoas, tanto do público quanto de religiosos em si, porque, né, acreditavam nessa teoria que Deus estava protegendo e que ali naquele lugar o Covid, né, não estaria presente. E, infelizmente, muitas pessoas sofreram e sofrem ainda por causa disso. Ótimo, meninas e meninos. Mais algum exemplo sobre o religioso? Podemos passar para o filosófico? Eu só ia contribuir rapidamente. Pode falar. Não é referente à pandemia, mas, tipo, os benzimentos, né? A doação da energia, né, que traz benefícios para as pessoas, né. Então, agora quase não se ouve falar, ou quase são inexistentes os benzedores, né, mas temos o passe magnético da doutrina espírita, né, que também é uma doação de energia para melhorar a energia da pessoa, né, das pessoas. Isso. E são todas expressões de fé, né? Exato. De forma, com abordagens diferentes, mas todas elas são um conhecimento teológico, um conhecimento religioso, tá? Independente de qual versão de fé você tenha, né? De qual segmento religioso você pertença. E agora, gente, conhecimento filosófico. Professora, eu vou falar do filosófico daí. Tá. Tipo assim, o filosófico eu entendi que é um pensamento daí que tu tem daquela situação, né? E, tipo assim, as pessoas, tu pensar assim, que a pandemia veio para mudar o mundo, daí as pessoas ficam imaginando que tudo vai se tornar diferente. E aí não é uma coisa que pode se comprovar, mas é alguma coisa assim que tu questiona. Mais alguém quer contribuir antes de eu falar? Eu acho que tem muito disso, e também a busca aquela incessante busca que nós, pessoas, né, temos de por que isso está acontecendo, né? Que razão, qual é a razão por trás da pandemia? Daí entra um pouquinho Desculpa, prof, me meter no erguer a mão. Mas daí, tipo assim, não tem problema. Entra uma mistura quase da filosófica com a religiosa, né? Tipo, como os colegas estavam dizendo, isso, né? Tem coisas é Deus que permite, mas, tipo, com a pandemia seria um castigo, seria uma coisa assim, né? Mas eu acho que é uma coisa da natureza mesmo, mas qual né? a razão, digamos... Isso, qual a razão, digamos, qual é o grande, digamos... A grande evolução que a humanidade vai ter a partir disso, né? O que a humanidade vai aprender a partir disso? Não que tenha sido um castigo divino. Isso. Então, qual a evolução a humanidade vai ter a partir disso? Que reflexão que a humanidade vai tomar a partir da sua postura dentro, né, perante o advento da pandemia, né?
seja por questões biológicas que esse vírus aconteceu, seja por questões éticas que esse vírus talvez tenha sido fabricado e vazou, né, ou foi intencional. Então, não se sabe a explicação, né, a razão ainda não se tem, talvez um dia a gente tenha realmente, né, isso de forma verdadeira e cientificamente comprovada. Por enquanto, não, talvez tenha, e também não é público, né, mas qual é a evolução que a humanidade vai ter a partir disso? A evolução enquanto conhecimento, enquanto ética, dentro daqueles aspectos que a filosofia usa, né? De mundo, de ser humano, de ética, de postura, de relações, né? Então, como que isso vai impactar e vai trazer uma nova versão das pessoas, uma nova razão para a existência humana, né? Então, isso é o saber filosófico. E agora, o científico, exemplos de científico. Esse tá bom, né? Esse é fácil. Um exemplo de conhecimento científico que a gente tem presente hoje na sociedade são as vacinas, né? Foi feito um estudo, uma pesquisa, todo um estudo para preparação e produção dessas, que a comprovação é a eficácia das mesmas. Isso, tão esperada, tão batalhada, né, pelos cientistas, pelos governos também que apoiaram, né, que conseguiram mobilizar laboratórios, pessoas, equipes, fomentar o desenvolvimento disso para que a gente conseguisse ter, né, digamos que ver uma luz no fim do túnel para que isso seja superado, para que esse problema seja superado. E pensem bem, olha, vamos pensar agora enquanto conhecimento científico. Ele é mutável? Sim, porque até um mês atrás, nós tínhamos a constatação científica de que 2 doses da vacina imunizavam a pessoa, teoricamente, por 1 ano. Há pouquíssimas semanas atrás, a gente já tem uma nova constatação científica, né? Uma evolução do conhecimento científico, que mostra que, dentro da versão atual, dentro das variantes, dentro da situação ainda pandêmica, as pessoas de mais idade possuem uma imunidade mais baixa e por isso vão ter que receber uma 3ª dose. Então, pensem também o quanto esse conhecimento científico, ele evoluiu, e ele evolui sempre, né? Mas, claro que quanto maior a situação, o problema, mais rápido ele se condiciona a evoluir, e o quanto ele muda, o quanto ele alterna, né? O quanto ele evolui para que se resolva realmente esses problemas. Então, agora nós já temos uma nova constatação científica, provada e comprovada. Né? E provada e comprovada só será que com conhecimento popular, com conhecimento religioso, conhecimento filosófico? Não, com métodos de pesquisa. Por que ainda as vacinas não podem, teoricamente, ser aplicadas nas crianças brasileiras? Porque aqui, segundo consta, né, isso são dados que a gente, enquanto público, né, consegue receber, né, não enquanto cientista, porque eu não trabalho como cientista nessa área, mas porque ainda não foi comprovado cientificamente que o nosso público infantil pode receber, né, é seguro que eles recebam a questão da vacina para as crianças a partir de 6 anos. Outros lugares já estão aplicando, porque lá as pesquisas já foram aplicadas e eles já têm um amparo, e nem sempre esse resultado da pesquisa científica ele é universal. Por que ele também não é universal? Porque existem, nessa situação da pandemia, diferentes variantes, né, diferentes contextos de pandemia. E por isso, ainda aqui para nós, não há essa comprovação nesse momento. Talvez daqui uma semana, 2 semanas, 1 mês, a gente consiga evoluções nesse aspecto. Né? Então, o quanto é importante a gente conhecer, a gente estudar, e a gente perceber que todos esses conhecimentos, isso é importante, todos esses conhecimentos, eles são válidos, eles precisam ser respeitados. Porém, cada um deles é válido e é respeitado dentro do nicho, né, da onde ele foi construído. Então, eu não posso jamais questionar um conhecimento popular, né, sendo usado dentro da vertente popular, né? Ele não é comparável, digamos, ao científico, porque eles possuem vertentes, bases diferenciadas. O que eu não posso é menosprezar, né? Eu não posso discriminar. E daí a gente vai falar nos nossos alunos, né? Quantos dos nossos alunos possuem uma fala
né, que caracteriza um conhecimento popular, um conhecimento da sua família, do seu local. Eu não posso, de forma assim arrogante, impor um novo conhecimento. Eu tenho que mostrar para ele que existem diferentes conhecimentos e que talvez na escola e no trabalho ele precise de uma fala, de uma escrita formal, mais científica, mais acadêmica. E que ele pode sim continuar conversando com a sua família, né, dentro dos aspectos culturais que ele tem e populares. Porém, aqui, nesse espaço, eu preciso mostrar um mundo diferente para ele. Então, a gente tem que trabalhar tanto com o religioso, com o filosófico, né, com o popular, com o científico. E nós, professores, temos que saber a validade de cada um dentro da sua matriz na qual ele foi construído. Certo? Entendido? Dúvidas sobre a aula de hoje? Entendido. Gostaram dessa metodologia, dessa forma de conversar, de socializar, de ler? Sim, muito divertido. Muito bom, prof. Muito proveitosa a aula. É bom que vocês se acordam antes de dormir e ficam com esses pensamentos da cabeça de vocês um pouquinho mais. Bom, É um eu jeito vou mostrar para vocês como é que vai ser nossa... da gente poder estar atento na aula, né? Senão a gente realmente acaba dormindo. Isso é neurociência, olha aí, ó. Isso é chamar vocês como atores e construtores do próprio conhecimento, tá? Isso é metodologia de ensino. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer na próxima aula, tá? E vou dividir e organizar vocês. Na próxima aula, nós vamos ter uma aula assíncrona, tá? Por quê? Porque vocês precisam fazer uma pesquisa sobre tipos de pesquisa. É uma redundância, né? Mas tá. Cada um de vocês será responsável por fazer uma breve pesquisa sobre um tipo de pesquisa, que eu vou mostrar aqui para vocês, dentro das suas diversas classificações. Vocês vão ler, vão pesquisar. Eu disponibilizei no Siga 4 livros para vocês. Não sei se os 4 possuem todos os tipos de pesquisa listados aqui, mas vocês podem usar aqueles livros como base, e daí eu disse para vocês no comecinho da aula, não vão ler, tem um com 300 páginas, um com 200, um com 150. Vocês vão abrir o arquivo do PDF, todos são PDF, vão dar um Ctrl F e vão digitar. Ah, o meu nome é Vanessa, eu fiquei na pesquisa exploratória. Vão digitar lá, pesquisa exploratória. Pá, vai aparecer o lugar, a seção do livro, né, se não quiser ir direto no sumário, aonde fala sobre pesquisa exploratória. Vão ler, vão entender, vão buscar exemplos e vão construir tá aqui, ó, não sei, menos é mais nesse momento, um slide com informações e vão postar no Siga para mim, tá? Um slide. Tudo que vocês acharem de mais importante sobre a pesquisa, sobre o tema da pesquisa que vocês pegaram, que vocês foram sorteados ou agraciados, vocês vão preparar um slide só. O que tem que ter nesse slide de vocês? O nome de vocês, o título, que é o nome da pesquisa, e os conceitos ou palavras-chave que vocês usaram. Pode ter desenho, pode ter fluxograma. Agora é a hora de vocês pensarem e criarem, porque isso também é ciência. Isso também é desenvolvimento, isso também é docência, tá? É preparação para a docência. Na aula do dia 22, nós vamos, então, socializar esses conceitos e esses slides de vocês. Eu vou fazer uma explicação inicial e vou chamar vocês para irem apresentando comigo. E cada um vai contribuir com o seu slide e com a sua explicação. Esse trabalho lá do nosso plano de ensino tem um peso de 2 pontos, já na nota final do semestre, que vale 10, tá? Então, por isso que eu vou considerar a pesquisa, daí vocês vão ter o tempo da aula que vem, porque não é justo fazer vocês lerem, organizarem, né, fora do horário da aula, então vocês vão ter a noite da semana que vem para isso, e no dia 22 nós vamos vir aqui para fazer esse conhecimento girar e acontecer e se socializar, tá, perante os demais.
Dúvidas? Agora eu já vou fazer a distribuição dos nomes aqui na lista. São 15 temas, tá? É individual, professor? É individual. Porque nós temos 15 na aula, acho que hoje. Daí alguém que não está, depois eu dou outra tarefa, outro tipo de pesquisa, tá? Então, as formas metodológicas dos projetos, né? Digamos que a classificação metodológica dos projetos, ela pode acontecer de acordo com a natureza dos projetos, né, das pesquisas, da abordagem metodológica, dos objetivos ou dos procedimentos e métodos. Então, são 4 formas de classificação, de organização de uma pesquisa. E é isso que cada um de nós agora vai passar a pesquisar, procurar e exemplificar para trazer para a aula. Certo? Podemos, então, distribuir os nomes? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar lá o Meet. Deixa eu botar 2 janelas aqui. Agora sim, agora eu enxergo vocês e vocês enxergam aqui. Eu vou fazer assim, que daí eu não enxergo muita coisa, e vou começar com a lista aqui. Vamos... mas aí some lá, mas que nem tudo é perfeito. Davi, Érica, Fabiana, acho que é melhor eu ir pela chamada. Deixa eu voltar aqui, aqui. Não, deu certo. Vou começar aleatoriamente. Davi, Érica, Fabiana, seguir a lista lá, só que eu vou largando o salteadinho. Fernanda, Ibrahim, depois eu corrijo, tá, pessoal, se tiver algum erro. Os nomes: Ibrahim, Josué, Calissa, Juliana, Mateus tem DH? Tem. Mateus, Pablo Domingues, Pablo Silva. Alguém ficou sem nome aqui? Claro, eu comecei para baixo. Para aí que tem mais. Já acharam que não iam fazer, né? Bruna, Bruna e a Dariane. Eu acho que agora todos estão, né? Eu tenho quantos na aula agora? Deixa eu ver. Eu tenho 15, comigo 14. E sobrou 2. Alguém está sem nome aqui, gente. Me ajudem. Quem é que ficou sem nome aqui? Ou alguém está com 2 vezes, entrou 2 vezes no Meet, pode ser. Talvez eu, porque eu estou apresentando. Deve ser. Tá, vamos ver aqui, então. Confiram comigo se todos vocês estão alocados aqui na pesquisa. Ó, a Érica vai fazer uma busca, então, sobre a pesquisa básica, né? A Calissa sobre a pesquisa aplicada. Eu vou compartilhar isso aqui lá no nosso Siga, tá? Para vocês se acharem. O Davi vai estudar sobre pesquisa qualitativa. O Pablo vai estudar sobre pesquisa quantitativa. O Ibrahim sobre pesquisa exploratória. A Bruna sobre pesquisa descritiva. O Josué sobre pesquisa explicativa. O Pablo Silva sobre pesquisa bibliográfica. A Dariane sobre pesquisa documental. A Fabiana sobre experimental. A Juliana sobre estudo de caso. E a Fernanda sobre pesquisa participante. E o Mateus sobre pesquisa etnográfica. Mais alguém está sem? Eu pulei alguém? Deixa eu salvar aqui para mim não perder isso. Não? Tá, então eu vou colocar lá no Siga. Todo mundo gravou seu nome já? Sim, professor. Tá, depois eu vou colocar lá no Siga, então vou parar a apresentação aqui, para que vocês fiquem bem, né, bem situados no que tem que fazer. Então, qual é a tarefa? Agora que eu estou olhando para vocês, qual é a tarefa? Busquem em 1 ou 2 fontes, tá? Não numa só, mas 1 ou 2 fontes, aquelas que estão lá. Podia voltar lá para ver se é quantitativa ou qualitativa. A tua é a qualitativa, Pablo. Qualitativa, tá? Quantitativa. Não, desculpa. Quantitativa. Qualitativa é do Davi.
Tá? Mas vocês vão ver no Siga. Depois eu boto uma foto também lá no nosso grupo da turma. Então, vocês vão pegar uma ou duas fontes, vão pesquisar lá, não se preocupem que não tem tanta coisa, tem tipos de pesquisa que tem 2 ou 3 parágrafos, tá? Pesquisem, olhem, tentem extrair o melhor daquele conceito, coloquem lá no Google Acadêmico, pesquisa documental, vai aparecer alguns exemplos, vocês vão poder compartilhar os exemplos, né? Dizer, olha, o que é um documento? A pesquisa documental trabalha com documento, a bibliográfica trabalha com bibliografia. O estudo de caso, ele analisa um contexto específico, então vocês vão estar entendendo o que é, tá? A qualitativa trabalha com qualidade, a quantitativa trabalha com números, a exploratória faz uma análise e tal, entendeu? Vocês vão ir pesquisando e procurando, tá? E vocês vão construir um slide, um só, que vai compactar todas essas informações. Tentem usar um slide branco também, branco com coisas básicas, não encham de muita imagem, fica muito pesado, e às vezes fica poluído visualmente, que é para a gente usar numa aula, não é uma arte, tá? E daí eu vou estar explicando, eu introduzo, né, a questão, e vocês vão complementar com a explicação de vocês, e assim nós vamos construindo. Depois eu vou compactar todos esses slides de vocês, e nós vamos formar um documento com a explicação de todos os tipos de pesquisa. As pesquisas que não apareceram ali, que não tem aluno ainda, se não tiverem, eu faço a explicação, que é a pesquisação e a fenomenológica, tá? Mas ainda tem vaga para 2 colegas, nós temos 21 matriculados na turma. Claro, nem todos a gente sabe que frequentam, tá? Mas a gente vai vendo se alguém, se vocês souberem, ou de alguém... o Newton, né, não vinha hoje, nem a Fabiane, tá aí, é o Newton e a Fabiane. A Fabiane estava com problema na internet, e o Newton teve o caso de um falecimento, parece que na família. Então, eu já vou acomodar os 2 aqui. Aí, se mais alguém entrar, depois eu acho outros tipos de pesquisa para eles pesquisarem e compartilharem aqui conosco, tá bom? Então, semana que vem não vai ter a aula, é a pesquisa, a organização do slide. Se quiserem me mandar, marcar um horário semana que vem, durante esse nosso horário das 9 às 10, 10 e meia, para a gente tirar dúvidas, para mostrar, é só chamar a prof lá no WhatsApp, seja no grupo ou, né, no privado, e dizer, prof, posso te mostrar? Pode dar uma olhada? É assim? Pode deixar que eu olho para vocês e dou uma olhada, dou uma revisada, tá bom? Não esqueçam, uma coisa bem importante, de indicar as fontes que vocês usaram para fazer aquele slide, tá? Tentem colocar a referência dos livros, que a gente está falando aqui em metodologia científica. Então, a gente está dizendo que a gente não pode copiar as ideias dos outros, nem as falas dos outros, nem se apropriar do conhecimento dos outros. Então, se vocês consultaram Gil, né, e Lakatos, vocês vão botar lá os 2 que consultaram, tem vários, né, lá eu coloquei 4 livros para vocês. Podem buscar outras fontes? Podem, as que vocês quiserem. Quem já tem livros de metodologia de outro lugar, se não, coloca lá no Google. Hoje eu coloquei, por isso que eu achei os PDF para vocês, porque eu tenho livros aqui físicos de metodologia, né, mas nessa vibe que a gente está do remoto, não existe mais livro físico. Então, eu coloquei, daí tinha um site que dizia assim, 6 livros em PDF de metodologia para baixar, tá? Coloquem lá, livro de metodologia científica para baixar. É só pesquisar. Certo? Era isso, então? Nos vemos dia 22. Diga, Fernanda. Daí tu vai abrir ali no Siga para postar o slide que a gente criou. Já está lá a tarefa, Fernanda. Eu já coloquei a tarefa. Ela vai abrir semana que vem. E daí no mesmo slide... Vocês vão postar lá e eu vou abrir lá para vocês. E as referências a gente coloca no mesmo slide daí, não fala? No slide bem embaixo. Pode ser pequenininho, tá? Só para a gente saber mais ou menos de onde vocês tiraram. Ou foi os autores que vocês consultaram. Professora, pode ser em forma tipo de mapa conceitual? Pode. Se tu for explicar, pode, não tem problema nenhum. Dá para botar só tópicos também, professora? Pode ser só tópicos, pode ser mapa, pode ter imagens. Professora, mais alguma dúvida? Só bota foto para ver qual é o tema de todos, só para não confundir mesmo, sabe? Tá, vou colocar, pode deixar. Eu vou projetar aqui de novo para te tirar tua dúvida, e vou colocar lá no nosso grupo, tela inteira, e vou colocar no Siga e no nosso grupo do WhatsApp também.
Tá? Aqui, ó. Tá visualizando, Pablo? Eu já vou colocar aqui. Newton Júnior e a Fabiane. Estão visualizando? Salva. Tá. Pronto? Te achou, Pablo? Aqui, ó. Quantitativa, ó. Pablo Domingues. Certo, então? Agradeço a participação de vocês. Certo. Agradeço a oportunidade de estar com vocês compartilhando conhecimento. Adorei a participação de todos. Desejo uma boa noite, um bom descanso. Boa noite. Próximo, né? Um dia final de semana para vocês aí, que a nossa semana, graças a Deus, é mais curta, né? Tivemos um respiro ontem, porque segunda eu dei aula também. Mas vamos lá, tá bom? Se cuidem e até a próxima, então, até o dia 29. Se tiverem dúvidas, podem chamar a pessoa de disposição. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, bom trabalho boa noite. Boa noite. Boa noite.